excessivamente em relação a alguns países, mas diz que tem que ser feito ali uma análise mais cuidadosa em relação a essa tramitação. Também ele diz uma coisa importante, que ele diz que sim, tem que ser feita por PEC mesmo, essa mudança, que é uma mudança constitucional. Agora a gente vai falar com o Guilherme Resch, que vai dar detalhes de como essa proposta ela pode avançar essa tramitação no Congresso. Guilherme, muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Léo, por ser uma proposta de emenda à Constituição, não tem uma tramitação tão simples, né, como seria, por exemplo, um projeto de lei, né, que seria bem mais tranquilo. Essa proposta, sendo protocolada, né, pela deputada Erika Hilton, ainda depende aí de 171 assinaturas, né, para poder ser protocolada, no mínimo 171 assinaturas de deputados federais. Se a deputada conseguir, então, protocolar a PEC, primeiro ela será enviada para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A chamada CCJ, né, essa comissão, que é o principal colegiado da casa, ele analisa a admissibilidade da PEC, ou seja, se ela não viola, por exemplo, as cláusulas pétreas da Constituição, que são aqueles trechos da Constituição que só poderiam ser alterados com a criação de uma nova Constituição. Então, por exemplo, os direitos e garantias individuais dos cidadãos, a separação dos poderes, enfim. Então, a CCJ ela fica responsável por analisar esses pontos, né? Ver se essa PEC, né, que está sendo proposta aí pela deputada Erika Hilton, não viola essas cláusulas pétreas da Constituição. E depois, ali, se for aprovado pela maioria dos membros, né, da Comissão de Constituição e Justiça, a PEC, então, seria enviada para uma comissão especial, que seria criada aí pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né? Ele definiria, por exemplo, a quantidade de membros dessa comissão. E essa comissão especial é que, então, poderia analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição, ou seja, o conteúdo em si, fazendo ali as modificações que achar necessárias. E lembrando que, tanto na CCJ como nessa comissão especial, a PEC terá um relator, né, aquele deputado que ficará responsável por fazer ali um parecer, né, um relatório, de fato, analisando a PEC para que os outros deputados possam ver se concordam ou não com o que está sendo apontado, né, concordam com, no caso, na comissão especial com o mérito, e no caso da CCJ, com a admissibilidade da PEC. Depois, então, de passada pela comissão especial, se for aprovado pela maioria, né, dos membros da comissão, a PEC, então, segue para o plenário da Câmara dos Deputados. E no plenário, a votação, ela precisaria de, no mínimo, 308 votos favoráveis para ser aprovada, em 2 turnos de votação. Então, teria primeiro um primeiro turno, teria que receber 308 votos, depois um segundo turno, e aí teria que receber mais 308 votos, né, ou melhor, 308 votos novamente, para então ser aprovado e ser enviado para o Senado, Léo. Né, porque lembrando que depois de sair da Câmara, essa PEC ainda precisaria ser analisada pelo Senado, né, iria lá para a Comissão de Constituição e Justiça também, e depois para o plenário do Senado, onde precisaria de 49 votos favoráveis, no mínimo, para ser aprovado, Léo. Pois é, Guilherme, a tramitação de uma PEC é algo muito, muito difícil. Não é uma proposta fácil. Um dos deputados, o vice-líder do PL, disse que o governo poderia fazer isso por decreto. O advogado que a gente entrevistou disse que não, que teria que ser por PEC mesmo, ou seja, uma mudança constitucional, né? Uma mudança numa emenda da Constituição, né? Não como o Guilherme falou, não seria uma cláusula pétrea, algo que seria impossível de ser feito, porque você precisaria de uma outra Constituição, mas nesse caso tem sim um trâmite, que é um trâmite especial. Quando a gente fala de um projeto ordinário, de um PL, por exemplo, você tem uma facilidade maior de tramitação, não que seja fácil aprovar um projeto ordinário, um projeto simples, né? Vários deputados passam anos na Câmara sem conseguir aprovar um único PL, porque de fato precisa ter uma negociação, janela de oportunidade e tudo mais. Nesse caso da proposta de emenda da Constituição, ela muito claramente tem um quórum mais qualificado em relação à votação, em relação a como se dá toda essa tramitação. Não é algo simples. Agora, Guilherme, você está com esse tema desde o início ali daquela apresentação desse projeto, dessa proposta, e muito claramente ficou ali meio que parado. Nas últimas horas viralizou efetivamente ali, o assunto tomou uma proporção maior nas redes sociais. Queria saber um pouco do que você já vinha apurando em relação a esse projeto. Como é que você vê o humor do Congresso para que essa proposta avance?
Eu acho bastante difícil, na realidade, Léo. Eu acho que a deputada Erika Hilton vai conseguir, sim, o número de assinaturas mínimo aí para poder protocolar a PEC, né? Deve começar, sim, a tramitação. Mas eu digo que eu acho difícil porque já existiram uma série de outras propostas, né? Projetos de lei, PECs, que visavam a diminuir, a reduzir a jornada de trabalho do brasileiro. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre isso para o SBT News no ano passado e tem uma PEC, inclusive, desde 2019, do deputado Reginaldo Lopes, que já tem um objetivo similar. Se eu não me engano, não reduz tanto ali a jornada como faz essa da deputada Erika Hilton, seriam 36 horas semanais, mas também promovia uma redução da jornada do tempo de trabalho normal, né, do brasileiro. E essa proposta do Reginaldo Lopes, que está desde 2019, está parada na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, não avançou, continua na Câmara dos Deputados. Então, eu acho bastante difícil, de fato. Eu acho que precisaria de bastante negociação, né, por parte da deputada, não só para conseguir aí o número de assinaturas mínimo, né, para protocolar, mas depois toda uma articulação para poder fazer com que avance de fato. Né? E talvez existiria até a possibilidade, imagino, de se juntar essa PEC com essas outras que já estão tramitando, com essa outra que já está tramitando, né, e com eventuais outras propostas que existam para talvez acelerar, né, o andamento, porque se eu não estou enganado, essa do Reginaldo Lopes já teve até um parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas não foi pautado para ser votado na CCJ ainda, Léo. Então, de fato, será uma tramitação bastante difícil. Não só por ser uma PEC, né, porque tem toda essa dificuldade inerente, né, à tramitação de uma PEC, né, precisaria de um qualificado, como você comentou, para poder ser aprovado, mas também por ser um tema que é bastante polêmico, né? Desperta muitas opiniões divergentes e que na atual composição do Congresso não me parece que tem não tem um humor tão positivo para que se avance. Muito bem, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme, aqui pela participação, explicando aí essa tramitação. Guilherme, bom trabalho para você, uma boa noite. Estamos quase boa noite. Forte abraço. Obrigado, Léo. Um abraço.